Muito bom dia a todos, senador Paim, colegas de mesa, quero cumprimentá-los em nome dos que estão aqui presentes e dos que nos assistem de forma interativa. Saudar mais uma vez o senador Paim e a Comissão de Direitos Humanos pela iniciativa tão relevante para nós, tendo em vista o que o senador utilizou como exemplo para dar abertura à audiência, que é essa situação de convulsão social que o Chile passa, que tem relação com elementos diretamente ligados ao tema dessa audiência. Aqui a gente vai tratar de dignidade da pessoa humana. Normas regulamentadoras conferem dignidade à pessoa humana nos ambientes laborais do nosso país. E eis a razão de nossa preocupação ao lado dos que aqui estão também para tratar do assunto. Eu tenho uma apresentação que certamente estará disponível para quem nos acompanha e aqui também, para apenas permitir uma consulta posterior ao que vou falar, na perspectiva de fazer com que essa fala se propague para além desse momento, né? Mas, de nossa avaliação, a princípio, senador, nós entendemos que há um evidente cenário de afrouxamento dessas normas regulamentadoras, né? Olha, você imagina que o Brasil ele iniciou o processo conhecido tripartite, de deliberação tripartite, de elaboração e revisão dessas normas regulamentadoras em 1996. E, ao longo de todos esses anos, produziu resultados relevantes na luta para a redução do número de acidentes oficialmente registrados. O Brasil tem dados de guerra em relação ao número de acidentados oficialmente registrados. São aí, em média, de 600 a 700 mil acidentes todos os anos que se registram para além daquilo que não se conhece, dado o alto número de informalidade na atividade econômica do nosso país. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu tenho usado muito, para ver se você confirma. O Brasil fica entre os 4 países com mais acidentes de trabalho do mundo. É isso. É isso, senador. Está no cenário internacional, aí entre os 4 países recordistas, né, em números de acidentes. E foi a partir dessa dinâmica de construção de normas que, na década de 70, se apresentavam imprescindíveis para que nós pudéssemos combater aquele número que era caótico de acidentes e mortes no ambiente, que essas normas nasceram com uma dinâmica de revisão própria e necessária para acompanhar as transformações no ambiente de trabalho e no estado da arte, das engenharias, da medicina, das ciências da saúde, para dar respostas técnicas tempestivas e no tamanho da necessidade às realidades contemporâneas. Eis a nossa grande crítica a esse processo que trouxe mudanças recentes. É que as mudanças trazidas estão postas não por um calendário fático da realidade e da necessidade técnica e da viabilidade técnica, mas por um calendário de natureza política, né? Bem, as normas, só para lembrar a quem conduz esse processo em nome do governo brasileiro, as normas regulamentadoras, elas são disposições complementares do artigo 5 da CLT, que tratam de obrigações, direitos, deveres, tanto dos empregadores quanto dos empregados, para que nós tenhamos uma atividade mais segura, minorando assim os riscos de acidentes e adoecimento no ambiente de trabalho. A elaboração e a revisão dessas normas sempre foi conduzida até a mudança recente pelo antigo Ministério do Trabalho, por sua área finalística técnica, conduzindo um processo de natureza tripartite. Mas não era um processo apenas de consulta tripartite, era um processo de deliberação tripartite, o que traz um resultado absolutamente diferente do que, por ora, nos parece querer conduzir o governo de apenas fazer uma consulta tripartite. Nós, só para ilustrar também a título de início, temos fatos recentes, senador, agora que ocorreram no Brasil, que provam a necessidade não de afrouxamento, mas de intensificação desse esforço na seara normativa da segurança e saúde do trabalho, que foi a tragédia de Brumadinho,
que foi em Mariana da mesma forma, com dados de mortos também, que chegou a se transformar numa comoção nacional. É um caso prioritário do sistema de justiça brasileiro, as tragédias da Vale em Minas Gerais, os mortos nos silos, em todas as atividades do nosso país, que são muitos, e tantos outros que perdem a vida ou perdem parte do corpo e, portanto, têm a sua dignidade atacada de maneira permanente por não ter um ambiente de trabalho conforme nossa Constituição prevê, garantindo a ele dignidade, saúde e segurança. Essa é a razão da existência das normas regulamentadoras. E ao passo de estarmos focados, o Brasil, por todos os seus canais, os seus órgãos, suas autoridades, por todos os seus esforços, focados na intensificação desse objetivo, que é conferir dignidade às pessoas, e que nesse campo temos um débito enorme com os nossos trabalhadores, que ainda morrem muito acima da média dos outros lugares, que ainda adoecem, que ainda perdem dedo, mão, braço. Nós estamos vivendo um momento de afrouxamento disso. E, além desses dados, eu trouxe algumas outras estatísticas que até busquei na plataforma do Ministério Público do Trabalho, Observatório, a plataforma Smart Lab. Então, eu não vou me alongar aqui, que deixo para representante do Ministério Público, mas só destaco, nós temos números absolutamente gritantes e nesse meio de informações estatísticas, eu trago uma que ouvimos numa atividade recente realizada no TST, que tratou de questões ligadas à promoção do trabalho decente, apontando, senador, informações sobre os investimentos e os resultados do não investimento em segurança e saúde do trabalho. A União Europeia, por exemplo, fez agora há pouco um estudo, e foi esses dados que foram tratados lá no TST, e se preocupou em estimar o custo da depressão relacionada ao trabalho no bloco da União Europeia e concluiu haver um custo na ordem de 617 bilhões de euros por ano. Depressão e doenças mentais já são, no planeta, causa dos maiores números de afastamentos, absenteísmo e precariedade na realização do trabalho, que a gente chama de presenteísmo, dos trabalhadores. E aí eu pergunto, senador, essa coisa tão contemporânea é objeto de revisão das normas regulamentadoras por hora? Não. Então, é só uma prova concreta de que a preocupação não é de atualizar a norma desatualizada, porque não há norma desatualizada. A preocupação não é de se preocupar com um ambiente desequilibrado dos textos normativos. Não, não é. Eu vou deixar isso claro na fala. É de atender a uma demanda puramente economicista que, vez ou outra, num descuido, o governo revela ser exatamente a matriz condutora desse processo. Economicista, absolutamente. Nada humanista, nada preocupada com a vida, nada preocupada com a obrigação nacional da promoção do trabalho decente. Nada preocupada com o ser humano, apenas com o negócio ali tratado de uma forma muito seca. Então, eu deixo no material esses dados estatísticos e trago a centralidade do que eu represento nessa mesa, que é a fiscalização do trabalho. Nós imaginamos haver um grande incômodo, exatamente com isso. As normas regulamentadoras regulam, estabelecem comandos técnicos normativos para afastar riscos nesses ambientes. E, por óbvio, em razão disso, cria-se um sistema de exigência do cumprimento dessas obrigações. Então, elas precisam ser fiscalizadas com o propósito de transformar esse ambiente de trabalho num ambiente seguro. E eu fiz um recorte desde o início do trabalho, na sistemática anterior que o governo atual interrompeu de alteração e elaboração de normas regulamentadoras, e peguei os dados de fiscalização de 96 a 2016, 20 anos. Em 20 anos, será que em 20 anos os auditores só fizeram autuações nesses ambientes de trabalho para esses empregadores?
E fica evidente o que a gente o tempo inteiro fala: autuar é exceção, embargar, interditar é exceção, porque a regra, senador, é resolver, é regularizar os itens de obrigação normativa na área de saúde e segurança do trabalho. Então eu fiz esses cálculos aqui para que a gente ilustrasse e afastasse esse mito. Nós fizemos, nesses 20 anos, em média, por ano, 143 mil ações fiscais. Alcançamos mais de 16 milhões de vínculos de trabalhadores. Isso são médias anuais. E verificamos, em média, 852 mil itens de todas as normas vigentes desse período, nessas 2 décadas. E desse total de itens verificados, nós conseguimos regularizar mais de 60%. 519 mil itens foram regularizados sem sofrer qualquer autuação. 100 mil itens foram notificados para serem regularizados e 49 mil autuados. A diferença para chegar a 852 mil é porque já se encontravam regulares. Então, nós temos um universo de 6% de penalização por descumprimento, mas essa estrutura, ela é garantidora daquele patamar que se pretende, que é aquilo regularizado, 60%, porque sabe-se que existe uma norma que tem um sistema sancionatório também diligente, que é a fiscalização, mas é exatamente aí que querem chegar. É flexibilizar, é debilitar esse processo garantidor do cumprimento da norma. E que norma é essa? É a norma, como o senador bem lembrou, é a norma que impede o trabalho escravo no Brasil. Porque se eu for olhar para o campo, senador, o trabalho em condições degradantes está concretizado no completo descaso da NR31. A NR31, que é a da segurança e saúde no campo. Na construção civil, da mesma forma, a gente objetiva o que é a condição digna de um trabalhador naquele ramo de atuação, olhando para os parâmetros que regulam um ambiente de trabalho livre de adoecimentos e doenças, de riscos. Mas é exatamente esse instrumental garantidor de uma política não apenas que afasta acidentes e doenças, mas que afasta trabalho escravo, que afasta trabalho infantil, que afasta o trabalho longe da agenda do trabalho decente. Então, essa é a realidade que se ameaça com o processo em curso de flexibilização das NRs. E a agenda, ela é uma agenda ousada, né? Nós já tivemos, no primeiro patamar de normas alteradas, nós já tivemos 2 normas, uma norma revogada, que foi a 2, a NR1, a NR3, a 12 foi revisada, estão em revisão agora, nesse momento, absurdamente em revisão, ao mesmo tempo, 11 normas e um anexo, que tem cara de norma, porque ele tecnicamente é denso. Então, é um absurdo técnico, é um absurdo de logística, é um absurdo por não corresponder à realidade das possibilidades, não apenas do próprio governo, mas das bancadas patronais e de trabalhadores. Nenhuma bancada, senador, tem condição de discutir com a profundidade que os temas requerem 11 ou 12 normas ao mesmo tempo. Isso é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade que tem uma consequência evidente. É tornar as normas mais gerais, menos específicas e diminuindo a capacidade normativa de exigência com punição em caso de descumprimento. Não se fala aqui em caça às bruxas, mas se fala num sistema normativo de força cogente. Não tem sentido eu ter uma norma para a qual não há punição. É uma norma criada para não ser cumprida. Agora há pouco nós ouvimos, e já estou caminhando para o fim, em algumas oportunidades, representantes do governo se referirem às obrigações normativas de um banheiro como sendo esdrúxulas essas obrigações normativas. Pois bem, a última revisão da norma regulamentadora 24, senador, impede os auditores de autuar qualquer que seja o item dentro de um banheiro, como se um banheiro fosse algo acessório, não importante, não principal na vida de um trabalhador. Como se um banheiro não conferisse dignidade
Isso para me ater ao elemento que foi tratado como em outra oportunidade no nosso país, também de forma pejorativa já foi tratado uma saboneteira na discussão do que é trabalho escravo. Então, nós vivemos, agora, na última reunião da Comissão Tripartite Paritária, agendas galopantes na retirada de direitos. Não há, nesses mais de 20 anos, senador, precedente de tanto dissenso na Comissão Temática Permanente Paritária como agora. E isso é fluxo, isso é resultado do esfacelamento da etapa anterior que existia, quando funcionavam quase 30 comissões nacionais temáticas, que responsavelmente, no conteúdo e no tempo, debatiam ao limite o conteúdo de natureza técnica que objetivam o texto das normas regulamentadoras. Esses ambientes de discussão tripartite não podem ser avaliados como salvos se eles, por exemplo, possuem auditores fiscais do trabalho lá apenas. Não é a presença do auditor fiscal do trabalho simples, puramente, a presença das bancadas de trabalhadores, por exemplo, que garantem saúde ao modelo tripartite de deliberação no Brasil em relação às NRs. Adianta, com o movimento sindical combalido, você dá à central sindical a responsabilidade de conduzir 12 trabalhos ao mesmo tempo, senador? Isso inviabilizou a participação efetiva com a profundidade que a bancada dos trabalhadores precisa. Da mesma forma, não adianta ter auditor fiscal do trabalho lá debatendo num modelo onde o poder decisório da agenda saiu da área finalística técnica do extinto Ministério do Trabalho, porque foi isso que aconteceu. Então, hoje, essa é uma agenda política que tenta pôr uma máscara técnica para disfarçar o cumprimento de uma sistemática de deliberação tripartite forjada. E o resultado disso na última reunião, nós tivemos na NR4, que trata do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, a permissão sinalizada para a terceirização do SESMIT. A NR5, da mesma forma que a MP 881 tentou fazer, afrouxando o rol de empresas que têm obrigação de ter CIPA. NR17, como a gente está vendo os textos que circulam, afrouxando as obrigações, porque aspectos ergonômicos são vistos como banais ou acessórios. Né? Essa é a grande fragilidade do processo. Esse 1 minuto deu 20 minutos. Nossa, eu agradeço pela gentileza e concluo dizendo, a última agenda da CTPP deu 2 encaminhamentos claros, que é para excluir o pagamento da insalubridade do calor para quem trabalha a céu aberto e para afastar definitivamente a possibilidade de pagamento de periculosidade para motoristas de caminhões-tanque. Olha, é o que querem, é somente o que querem. É deixar de cumprir obrigações de caráter pecuniário sem mudar o ambiente de trabalho. Além deles não pagar, acabam com a aposentadoria daí. Acabam com a aposentadoria. Tudo isso que falei tem conexão com a reforma trabalhista, a terceirização e reforma da Previdência, que eu me permitirei falar nas considerações finais. Senador, muito obrigado. Muito bem. Parabéns, Carlos Silva, presidente do SINAIT. Alguém perguntou sobre os números relacionados aos trabalhadores informais com relação a acidentes. Né? Acho que nas apresentações ficou claro que já é bem alarmante o número de dados oficiais, mas existe uma pesquisa chamada Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE em 2013, que estima um número na ordem de 5 milhões de acidentes de trabalho por ano no Brasil, incluindo o mercado informal de trabalho. Tá? Só para pontuar isso. Digo também que, por nossa avaliação dos auditores fiscais do trabalho, por meio do SINAIT, a expectativa é muito ruim em relação ao resultado desse processo de alteração para a atuação da inspeção do trabalho, e exemplifico com a recente mudança da NR3. Ao contrário do que falado pelo representante da CUT, nossa avaliação não é de que vai diminuir o número de judicializações, mas é exatamente o oposto, é de aumento do número de judicializações, dado o caráter subjetivo e em excesso
e com excesso de normas procedimentais levadas ao corpo da norma da NR3, que não é próprio do objeto que se pretendia a norma anterior e que deveria se pretender após essa revisão. A NR3 e a NR28 são normas procedimentais, que nunca participaram do debate tripartite por uma razão muito óbvia. Se trata do como o Estado, por meio do governo, vai organizar a execução da fiscalização. Não é comum você tratar com quem será fiscalizado como ele vai ser fiscalizado. É essa a razão óbvia de por que não era objeto desse debate. E a recente mudança também da NR28 tirou absolutamente a discussão no âmbito da execução técnica dos auditores fiscais do trabalho, as suas alterações, e elas foram realizadas de forma unilateral pelo governo. Eu me refiro à NR28, que traz aquilo que pode ser autuado. Nós tivemos, por hora, uma redução de 40% daquilo que pode ser autuado. Quando a gente se refere, senador Paim e colegas, quando a gente se refere à capacidade de resistência ou capacidade de articular para assegurar uma conquista ao longo de décadas, é preciso ter um ambiente garantidor dessa capacidade. Esse ambiente garantidor dessa capacidade foi desmontado. Era o processo que se conhecia de debate, de elaboração e revisão tripartite das normas. Esse processo agora se realiza de uma maneira não apenas assodada, mas sob a ameaça de não tem consenso, arbítrio no cronograma que eu dei. Então não há que se imaginar, e aí sim avalio ser uma expectativa vã, de que conseguiremos segurar os retrocessos num ambiente desse. Não vamos conseguir segurar num ambiente desse. A não ser que a gente fosse, numa tentativa como a que se faz, mudança nesse processo que está em curso, que é de desmonte total. Olha, a gente está falando que amanhã vai voltar a reforma da Previdência aqui nessa casa. Já assistimos e estamos vivendo um desmonte por completo no mundo do trabalho. E aí a gente olha e vê desemprego, a gente vê desmonte das normas regulamentadoras, a gente vê contrato precário, a gente vê desalento, a gente vê doença no trabalho, no mercado de trabalho. Intermitente. Quando eles falam carteira de trabalho assinada e fazem manchete na grande contrato. Mídia, é trabalho intermitente. É do trabalho intermitente, contrato 0 hora. O cara não sabe quanto vai ganhar, se vai ganhar, porque é um contrato intermitente. E vocês têm condição de fiscalizar? Trabalho intermitente? Sem condição de fiscalizar. Então, nós temos no Brasil hoje um mercado de trabalho adoecido. Aí, para esse mercado adoecido, o que é que está se oferecendo? Uma previdência que não tem nada de previdente. Uma previdência que desampara. Então, eu desprotejo o trabalhador e na hora que eu deveria assegurar proteção, que é no âmbito da Previdência, da Seguridade Social, eu também desprotejo. É o completo desamparo. Então, no quesito aqui tratado, normas regulamentadoras, eu vejo com bastante preocupação representação de bancada de trabalhador, de alguma forma, avaliar como natural as divergências, o mecanismo adotado, porque não está certo. Está tudo fora do lugar, está tudo no lugar errado. Tá? As estruturas institucionais com o fim do Ministério do Trabalho foram implodidas com um objetivo claro, que é desamparar, que é tirar o Estado do cangote do trabalhador, que é como foi feito lá atrás com o fim do Ministério da Previdência, abrir caminho para a reforma da Previdência, e está tudo agora numa lógica fazendária dentro do Ministério da Economia, ou não? Essa é a lógica economicista, reducionista do papel garantidor de saúde, segurança e vida digna aos trabalhadores. Então fica aqui o nosso desabafo e a nossa luta reiterada ao lado do senador Paim e da Comissão de Direitos Humanos do Senado.